E aí, tem dúvidas sobre as principais datas eleitorais para este ano de 2020? Então vem com a gente que a aula de hoje é para falar sobre as principais datas para o marketing nas eleições de 2020. Bom, pessoal, antes da gente iniciar a aula, você já sabe, né? Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e ativar o sininho e das notificações para você sempre receber em primeira mão as nossas próximas aulas, as nossas próximas dicas sobre as eleições de 2020. Nessa aula especificamente, nós vamos trabalhar sobre as principais datas eleitorais para esse ano de 2020, ano eleitoral. Antes eu quero dizer para vocês o seguinte, obviamente que existe sim a possibilidade do adiamento das eleições em virtude da pandemia que estamos vivendo do coronavírus, mas tanto a atual presidente do TSE, ministra Rosa Weber, tanto o futuro presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, na data de gravação desse vídeo, manifestaram que o adiamento das eleições só será decidido em junho. Então, como nós estamos gravando esse vídeo agora em maio, as questões ainda de adiamento das eleições 2020 não foram definidas, ou seja, as datas estão definidas para 4 de outubro o primeiro turno e para o dia 25 de outubro o segundo turno. Então, diante essas questões, nós vamos passar para vocês as principais datas eleitorais desse ano. Lembrando sempre que você que é pré-candidato ou você que trabalha para um grupo político, é importante que vocês entendam que nós temos que trabalhar com a realidade e não com possibilidades, né? A realidade é que a eleição está mantida para o dia 4 de outubro, primeiro turno. Existe a possibilidade, mas nós vamos trabalhar aqui nessa aula especificamente com a nossa realidade, que são essas principais datas aqui para esse ano. Então vamos lá, datas eleitorais. Nós temos agora no dia 15 de maio, a nossa primeira data partindo de onde nós estamos. O que acontece no dia 15 de maio? Lembrando que nós já tivemos em abril, dia 4 de abril, o término para a filiação partidária, o término para o domicílio eleitoral, ou seja, quem queria candidatar nas eleições de 2020 já teve que definir a sua vida política lá em abril, até o dia 4 de abril. Se você não definiu, você já está fora do jogo, vale dizer dessa forma. Mas se você definiu, você pode sim ser candidato esse ano a vereador, vice-prefeito ou prefeito. Uma outra data muito importante que também já passou, dia 6 de maio, era o prazo final para os eleitores fazerem o alistamento eleitoral, que é para quem tira o primeiro título, ou para aquelas pessoas que queriam mudar de cidade, de seção ou de zona eleitoral, ou mesmo aquelas que estavam com título irregular porque não votou ou nas últimas eleições municipais ou presidenciais. Então a questão é, a partir de agora nós já estamos definidos quem é candidato, quem poderá ser candidato e quem vota em qual cidade. Então, diante disso, nós temos a próxima data, que é o dia 15 de maio, que é a data que está liberado para você criar a vaquinha virtual, ou seja, você já pode solicitar recursos para a sua campanha a partir do dia 15 de maio. A vaquinha eleitoral, em síntese, ela pode ser aplicada para os pré-candidatos, arrecadar recursos para serem usados lá na campanha eleitoral, ou seja, você vai arrecadar recursos a partir de agora, mas você só pode utilizá-los depois do dia 16 de agosto. E a vaquinha eleitoral só pode doar para você, pessoa física, e que tenha rendimentos de até 10% da declaração do imposto de renda dela do ano passado, do ano de 2019. Por exemplo, se ela teve lá 50 mil reais de receita no ano de 2019, ela pode fazer uma doação de até 5 mil reais para você, ok? Então nós temos também uma questão do dia 15 de maio, que é quando está liberada a vaquinha eleitoral, é que você deve solicitar uma empresa homologada ao TSE para poder fazer a arrecadação dos seus recursos. Esse dinheiro ficará retido na conta dessa empresa até a data do dia 16 de agosto, que é quando inicia-se de fato
a campanha eleitoral. Nessa data, o dinheiro será depositado na sua conta jurídica da campanha, não é na sua conta física. Nós temos uma aula depois específica sobre isso. Quem é aluno do nosso curso de marketing político já está fazendo certinho essa questão da vaquinha eleitoral. No dia 4 de julho, que é a próxima data, né, que nós teremos, é uma data importante porque ela é a última data da desincompatibilização eleitoral. Então, algumas pessoas que trabalham de formas com cargos comissionados em prefeitura, em câmaras, até essa data deve deixar o cargo para poder concorrer às eleições municipais. A partir de 4 de julho também é proibido que prefeitos e presidentes de câmaras façam contratação de publicidade, façam por contratação de shows públicos, façam inaugurações de obras e também que participem de inaugurações. Por mais que a obra não é da prefeitura ou não é da Câmara, se um vereador que é candidato for lá e participar, ele também poderá ser penalizado. Então aqui, no dia 4 de julho, 3 meses antes da eleição, é uma data muito importante também que você deve ficar atento. Dia 20 de julho, nós teremos o início da convenção municipal. Aqui começa-se a escolher quem serão os candidatos na eleição de 2020. Lembrando mais uma vez que são as datas mantidas pelo TSE até então. Então, no dia 20 de julho terá início a convenção municipal. É quando os partidos vão se reunir para começar a fazer as prévias, para discutir quem será candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito. Por mais que isso já esteja um pouco articulado aí no seu município, a definição ela só poderá ser de fato homologada a partir dessa data de 20 de julho. Então aqui no dia 20 de julho já pode se definir quem será o candidato, ele já poderá solicitar o registro. E tem até o dia 5 de agosto para poder fazer a convenção. Tradicionalmente, a gente sabe que muitos partidos acabam deixando sempre para o último dia mesmo, deixando lá para os 45 do segundo tempo para poder definir. A ata tem que sair com essa data e é importante que quem for candidato participe da reunião, porque tem pessoas que acabam não participando da convenção e depois o nome dela não sai na ata de presença e está lá ela como candidato. Isso aí poderá estar sujeito a uma verificação da Justiça Eleitoral e você depois não ter nem o registro da sua candidatura deferido. Então fique atento a isso, tá? Então dia 5 de agosto é o prazo final para a convenção e a gente terá depois 10 dias para você fazer o registro da candidatura, como vereador, vice-prefeito ou prefeito, porque no dia 15 de agosto termina-se o prazo para o registro, para a solicitação de registro de candidatura para vereador, vice-prefeito e para prefeito. E nós teremos, a partir do dia 16 de agosto, o início da propaganda eleitoral, internet e também de material de campanha, material impresso. Atenção, ainda não é o início da campanha no rádio, dia 26 de agosto que começa, e na TV também. Mas no dia 16 de agosto nós teremos início a propaganda eleitoral. E aqui eu quero fazer um alerta muito importante, porque essa janela do dia 5 até o dia 16 é uma janela que muitos candidatos perdem esses 10 dias. Ficam esperando. E nesse período você poderá utilizar para preparar o seu material de campanha, para quando chegar o dia 16 de agosto, meia-noite, você já soltar o seu material nas redes sociais, já soltar seu material gráfico, já começar a sua campanha eleitoral de fato, porque até aqui você não poderá pedir voto. Daqui para baixo você poderá começar a pedir voto. Então utilize esse espaço para você se preparar, tá certo? Nós teremos depois, no dia 4 de outubro, o primeiro turno das eleições, de 8 às 17 horas, pelo horário de Brasília, e depois, no dia 25 de outubro, o segundo turno nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores e que não conseguiram definir aí com 50% mais um no primeiro turno das eleições a eleição para prefeito. Então, o segundo turno somente para prefeito, aquelas cidades com mais de 200 mil eleitores que não tiveram 50% mais um candidato aí escolhido pela população.
Gente, de certa forma, eu quero dizer para vocês, essas aqui são as principais datas que a gente pode trabalhar com marketing, ou que a gente tem que ficar atento. Existem, obviamente, outras datas contábeis, jurídicas, que estão, né, intercaladas entre essas aqui, que você também deve buscar. Não deixe de ler a resolução do TSE, o calendário eleitoral. Quem é candidato tem que conhecer as regras do jogo. Você tem que estar sempre informado sobre o que de fato está acontecendo no processo eleitoral. A gente vê muito pré-candidato mal informado e que acaba depois tendo o pedido de registro de candidatura indeferido por algum vacilo ou por alguma bobeira, porque deixou de sair no tempo certo de um cargo, ou porque fez uma propaganda eleitoral antecipada. Você pode, nesse período, até o dia 15 de agosto, trabalhar a sua pré-campanha. E a pré-campanha, ela é exatamente para você se preparar para uma campanha. Por isso que é pré-campanha. E de que forma que você pode se preparar? Com a criação de material de apoio que será utilizado depois, com a aproximação do seu eleitor através das redes sociais, com a realização de reuniões pontuais, onde você pode captar possíveis apoiadores, possíveis militantes. Então, é fazer todo um trabalho de captação de contatos lá, com e-mails, telefones, é um mapeamento da sua região, onde você pode entender quais são as necessidades que a sua população mais necessita, ou seja, são diversos pontos que você pode trabalhar numa pré-campanha, mas o principal deles é fazer o seu marketing pessoal, o seu marketing político. Por isso que você deve ter do seu lado profissionais que vão te guiar e que vão te orientar. E para isso nós temos duas possibilidades. A primeira é você ter a nossa consultoria, né, de marketing para a sua eleição, para a sua pré-campanha e para a sua campanha, ou também você participar do nosso curso, onde nós ministramos aulas semanais, já tem diversas aulas disponíveis, você pode entrar agora e já assistir todas as aulas anteriores e também dar sequência às nossas aulas. São duas formas que você tem, a nossa consultoria ou você a participar do nosso curso. Eu vou deixar para você aqui abaixo nos comentários o link para a nossa consultoria e o link para o nosso curso. Lembrando que quem participa da consultoria já vai participar do curso automaticamente. Então não deixe para a última hora. Eu sempre digo o seguinte, uma eleição, ela não é cara. O caro é você perder uma eleição por falta de investimento em marketing, por falta de acreditar num projeto. É importante que você fique sempre ciente disso. E mais dúvidas, pode deixar abaixo nos comentários, a gente vai conversando e vai tirando. Valeu? Forte abraço, obrigado por esse vídeo e até uma próxima.